Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, infelizmente aí chegou na fase que não vamos ter mais jogos do Vascão até o início do Campeonato Carioca, cara. Vai ser um longo período. Vamos falar aí das notícias diárias do Vascão. Nosso diretor André Mazzuco deu uma entrevista aí bastante interessante. Vamos falar de alguns assuntos dessa entrevista. Também vamos falar sobre possíveis chegadas de laterais ao Vasco e também de dispensas. Bom, pessoal, peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Muito obrigado aí a todos os nossos inscritos. Se você for novo, se inscreve aí no canal, dá aquela força. Vai ajudar demais aqui o nosso canal a crescer cada vez mais. Também peço para você ativar o sininho das notificações. Lembrando aí no final tem salve para a galera que está sempre comentando aqui no canal. Bom, meus amigos, ontem o André Mazzuco deu uma entrevista falando de vários pontos a respeito do Vasco para a próxima temporada. Ele disse que é prioridade máxima do clube tentar renovar aí com o Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo talvez queria um aumento salarial aí, que atualmente ele ganha 290 mil. Ele queria um aumento desse salário, não foi divulgado quanto seria esse salário pedido pelo Luxemburgo, mas fato é que o André Mazzuco deixou bem claro que o planejamento do Vasco vai começar após a renovação do Luxemburgo. Tomara que não demore, porque se o Vasco perder tempo, vai perder jogadores e, consequentemente, vai pegar só o resto do que sobrar do mercado da bola. Não queremos isso, não queremos que o Vasco perca jogadores por falta de planejamento e por falta aí de conclusão na renovação aí do Luxemburgo. O André Mazzuco também disse sobre as contratações, sobre as dispensas do Vasco e disse que no momento certo o Vasco vai contratar, o Vasco vai fazer a lista aí de dispensas, a famosa barca dos jogadores. Já se cogita bastante sobre quem vai estar nessa lista da barca do Vasco. Fato é que jogadores emprestados, a maioria deles estão indo embora. O Danilo Barcelos já se despediu do clube, o Richard talvez pode tentar aí, o Vasco talvez pode tentar a renovação do seu empréstimo, mas eu acho pouco provável que o Corinthians libere ele assim facilmente novamente, já que o jogador foi titular do Vasco. As dispensas que já são praticamente certas e seladas no Vasco aí, que seria do goleiro Sidão, do meio-campo Valdívia e também do meio-campo Marquinho. Os três poucos fizeram com a camisa do Vasco. O Sidão teve aquele momento humilhante na sua carreira no jogo contra o Santos, em que os internautas da Globo destruíram aí a imagem do Sidão. Infelizmente ele foi humilhado em rede nacional e isso não tem nada a ver com o futebol que ele apresentou no Vasco, isso tem a ver com o ser humano e foi um descaso total aí da emissora e também desses lixos que votaram naquela ridícula votação de craque do jogo. Valdívia pouco fez com a camisa do Vasco, foi contratado, parecia que ia dar certo, ia ser uma das esperanças do Vasco para a temporada, mas logo provou porque o Inter não quer mais ele, porque o Atlético Mineiro dispensou ele, porque o São Paulo dispensou ele e porque o time da Arábia também não quis ele. Tá bem nítido que o Valdívia não é jogador mais para time grande, ele que tem que tentar rever a sua carreira, buscar um espaço aí no clube pequeno e tentar retomar o seu futebol, porque no Vasco ele não fez nada, ele não jogou nada, parecia um jogador de time amador, de pelada mesmo, e não fez nada. O mesmo caso, o Marquinho, que não sei para que foi contratado, o jogador jogava no time de aspirantes do Atlético Paranaense. O Vasco gosta de jogar dinheiro no lixo, né? Trouxe o Marquinho, que pouco fez com a camisa do Vasco, sequer fez um golzinho com a camisa do Vasco e vai embora aí do Vasco sem fazer nada e recebendo aí um salário aí talvez na casa dos 100 mil reais, cara. É impressionante a diretoria do Vasco. Tem várias falhas aí em termos de contratações. Torcemos para que esse ano de 2020 não aconteça esse tipo de falhas, porque o Vasco, quem paga é o Vasco, porque o Vasco acumula mais dívida com jogadores que pouco fazem com a camisa do Vasco e jogadores que não contribuíram absolutamente com nada na temporada do Vasco. Meus amigos, ontem o Globoesporte.com deu uma notícia aí dizendo que o Vasco estaria interessado em 3 laterais esquerdos. Um eu já até fiz um vídeo sobre ele, que é o Sander, lateral do Sport, e os outros 2 são o lateral esquerdo Douglas Santos, do Zenit, e o Moisés, do Bahia. O Douglas Santos tem uma situação extremamente complicada,
pouco provável que ele virá vestir a camisa do Vasco, até o empresário já disse que o jogador está satisfeito no Zenit na Rússia e que não pretende voltar ao futebol brasileiro. Essa negociação, na minha opinião, está praticamente descartada. E agora sobra aí o Moisés, o lateral do Bahia, que foi aí até um certo destaque do Bahia, que os dois laterais do Bahia são ótimos laterais. Eu gosto do futebol do Moisés e também do Nino Paraíba, mas o Moisés poderia sim ser uma boa opção aí para o Vasco. O jogador já teve uma passagem aí no futebol carioca, jogando pelo Botafogo, e talvez poderia aí vir reforçar o Vasco. O Douglas Santos, infelizmente, seria o melhor dos três entre o Sander, Douglas Santos e o Moisés, mas infelizmente, como eu já disse, o seu empresário não quer negociar o jogador quer continuar lá na Rússia. E vamos aguardar aí as próximas cenas dessas novelas, né? Porque agora é o mercado da bola, cada dia é uma especulação, cada dia é uma notícia e, consequentemente, eu vou trazer aqui para vocês. Tem muitas pessoas que não gostam desse tipo de vídeo, mas todos os youtubers do Vasco vão fazer esse tipo de vídeo, porque eu tenho certeza absoluta disso. E pode ter certeza que isso é notícia do Vasco e eu tenho que trazer aqui com compromisso as 50 mil inscritos que tem aqui no meu canal, 52 mil inscritos que tem aqui no canal. Aquilo que for verdade eu vou relatar aqui e o que não for eu vou desmentir, como é o caso do Douglas Santos. Não existe negociação, ele não vai vir para o Vasco. É isso aí, comenta aqui embaixo sobre aí as dispensas do Vasco, comenta aqui sobre o salário do Luxemburgo, se você dava um aumento para ele recebe na casa de 290 mil reais. Também fala aqui sobre os jogadores e os laterais especulados no Vasco. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligado aqui no canal. Quero mandar um abraço pro Zé Maria, ele pediu um salve pros vascaínos em Guaranta do Norte, muito obrigado. Um abraço aí pro Alexandre, ele pediu um salve pra galera dele de Oiapoquense, aí, muito obrigado, Alexandre. Um abraço pro Eduardo Costa em Bacurutuba, no Maranhão, muito obrigado. Um abraço aí para Tereza Bispo, no Rio de Janeiro, muito obrigado. Um abraço para o Marcelo Santana, em Quijingue, na Bahia, muito obrigado. O Dinho, em São Paulo. O Marciano Rodrigues, ele pediu um salve para um amigo dele, Nino, em Umari, no Ceará, muito obrigado. O Hamilton, em Alto do Araguaia, no Mato Grosso, muito obrigado. O Adilson Azevedo, em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. E para fechar, o Miguel, em Serrinha, no Piauí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos.